O ano era 2010. Não estava nada fácil na minha vida. O pau estava quebrando o meu lombo. Estava que nem o rei Davi ali. Lutas e combates no Salmo 40. Mas ele termina o Salmo 40 dizendo assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O apóstolo Paulo também, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 5, ele vai dizer assim, ó: Quando ele chegou à Macedônia, não teve descanso nenhum. Por fora combate, por dentro temores, mas Deus que consola os abatidos, consolou Paulo ali com a chegada de Tito. Olha só que legal. E uma vez também Deus enviou os crentes lá na casa dos meus pais, quando eu era solteiro, quando eu morava com eles. Meu pai tem uma doença complicada que chama esquizofrenia paranoide. E a minha avó, na época que era viva, né, chamou o pastor dela para estar orando pelo meu pai, estar orando pela minha família. E eles foram. Eu estava no quarto quando eles chegaram, eles começaram a orar ali e tal. E depois eu peguei, para sair do quarto, tem que passar pela sala, né, onde estava sendo realizada a oração. Quando eu estava passando, eu cumprimentei eles, né? Aí o pastor olhou para mim e liberou uma palavra sobre a minha vida. Eu não respondi nada para ele, mas eu só pensei comigo, esses crentes que dão glória a Deus e que dão aleluia alto. Deus não é surdo, eu jamais vou ser crente. Pensei comigo mesmo. Não falei nada para ele, falei amém. Mas o tempo passou. E quando chegou 2014, eu enfrentei a maior batalha da minha vida. As lutas estavam sendo tão intensas, os combates, que eu pensei, eu vou tirar a minha própria vida e vou acabar com esses desafios. E assim eu pensei, maquinei tudo, e o mês era maio de 2014, eu peguei o carro e fui de Nerópolis a Nova Veneza. O primeiro caminhão que visse, eu ia jogar para a esquerda e acabar com a minha vida. E eu fui convicto que eu ia fazer naquele dia. Mas quando eu estava indo, eu estava perto do local onde ia acontecer esse sinistro, eu escutei uma voz. E a voz dizia assim: Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aquela tristeza e aquela angústia que eu estava sentindo foi a mesma coisa de tirar com a mão. Os meus pensamentos voltaram a ficar bom. Eu desisti daquele ato. Acabei de chegar até a cidade de Nova Veneza. Parei o carro. Comprei um Guaraná Antártica num bar que tinha de frente. E sentei e pensando nessa voz maravilhosa que eu escutei. Deus é real. Deus é vivo. E ele falou comigo. E eu fiquei maravilhado com essa voz. E passei a querer escutar essas vozes outra vez. Essa voz de Deus, né? E assim foi. Eu me converti a Deus e passei a procurar ter um relacionamento com Ele. E graças a Deus que isso aconteceu. Sabe por quê? Porque senão eu não estaria nem vivo hoje para contar isso aqui. Eu sou grato a Deus por Ele ter feito isso na minha vida. A partir daí, a minha vida teve mais um significado. Eu fui procurando desenvolver esse relacionamento com Deus, né, perguntando para Ele todos os dias o que eu precisaria fazer nessa terra, por que eu estava vivo. Até que um dia, em sonhos, Ele me respondeu claramente. E graças a Deus por isso, eu nunca mais tive dúvida. E a minha vida passou a ter mais sentido. Eu erro todos os dias, sou falho, mas todos os dias eu peço perdão a Deus e para Ele ter misericórdia de mim. Então eu não estou falando aqui de religião, de igreja, não é nada disso. Estou falando para você que você pode desenvolver uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus, né? Procurar obedecer a palavra. Isso é o que faz sentido. Viver em amor, procurar viver em paz, para a nossa vida ter mais sentido aqui enquanto estivermos respirando. E até hoje, né, melhorou um pouco. Meu pai ainda ele não foi curado totalmente. Ele escuta essas vozes, mas melhorou bastante. Depois que a gente se converteu, né, a gente passou a orar nesse sentido, melhorou bastante. E isso aconteceu porque, como ele escuta essas vozes, escuta o mundo espiritual, ele não desenvolveu o profético dele.
Então, a medicina, né, ela dá um laudo com essa doença, né? Eu não estou aqui desmerecendo a medicina, mas eu já escutei vozes também. E se eu não tivesse desenvolvido o profético, com certeza eu estaria lá nas clínicas psiquiátricas, porque essa é a verdade. Às vezes a gente escuta tanta voz do mal, né? Depois você escuta a voz do bem. E aí você vai discernindo, né? E vai desenvolvendo o seu profético. Então, o nosso intuito é ajudar pessoas que têm essa sensibilidade, as pessoas que escutam vozes, né? Que elas precisam desenvolver o profético delas, tá bom? Para poder estar ajudando aí as demais pessoas que precisam, tá? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, te prospere e te ilumine. Enquanto você estiver respirando aqui nessa terra, a sua vida venha ter um propósito. No nome de Jesus.